Um podcast? Um videocast. Uma nova experiência ballroom. Hey, Macis! Eu sou a Malanda. E eu sou a Naomi. 007. E esse é o terceiro episódio da primeira temporada de Hey Macis. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre títulos, legends, legado e todas essas questões que envolvem dentro da ballroom, né? A gente não poderia trocar esse papo se não fosse com uma das pessoas responsáveis por fomentar essa cultura em território nacional, né? A nossa Barbie pioneira, Akira Amalan. Achei! Muito obrigada, meninas. A primeira kick house da cena brasileira, produtora, performer, dentre todas as outras camadas de ser uma multi-artista que ela bem sabe que é, né? A gente sabe que a cena tá completando aí seus 8, 9 anos de existência, né? E lá no comecinho era o quê? Tipo, umas 2 balls por mês. E hoje em dia é tipo umas 17 balls no mesmo dia. É uma luta. Durante esses primeiros... Lá pros primeiros anos, qual é que você sente que foram os maiores desafios, assim? Com a cena nascendo, assim? E crescendo. Só uma correção. A primeira kick do estado de São Paulo. Que a gente conta pelo estado de São Paulo, né? Mas antigamente, acho que poucas pessoas sabiam que maior parte das movimentações eram de cena mainstream. A gente não tinha cena kick. Olha. Né? A cena kick ela começa a surgir lá por 2017, que é quando a Avalanx nasce também. Mas as primeiras movimentações, elas esperavam pessoas de fora vir para o Brasil para essas balls acontecer. Então, essas movimentações maiores, assim como a gente conhece como kick hoje, ela começou a vir mais em 2017. E aí a gente teve, então, algumas movimentações que eu me recordo internacionais. A gente teve em Brasília, a gente teve em BH, a gente teve aqui em São Paulo, né? Quando a gente fala de BH, a gente fala sobre o Vogue Fever, que foi quando trouxeram o Art Burnett, que ele era meio que padrinho, né, desse movimento, lá em BH. E aí, quando a gente foi para Brasília, a gente teve a vinda da Daniele Polanco. A gente teve, na época que ela ainda era Overall Mother, da House of Ninja. A gente teve a vinda de 2 ninja também, se não me engano, da Europa, não me recordo o nome agora. E a gente teve, aqui em São Paulo, a gente teve a vinda do Pony Zion. E a gente teve a vinda de, se eu não me engano, Michael, se eu não me engano, ele era da Minhaque Mugler. Não sei se ainda tá. Então isso foi na Residência Explode, que foi um grande boom aqui pra capital também e pros interiores, porque muita gente veio pra esse movimento. Então a gente tinha balls quando tinha pessoas internacionais aqui com a gente. E aí, essas foram as primeiras movimentações. Então era difícil, porque quando a oportunidade surgia, você ia atrás da oportunidade. Ou seja, você ia ter que se deslocar do seu estado para conseguir, porque muitas vezes essa movimentação não era ali próxima a você. Que é diferente de agora, que a gente tem uma movimentação aqui muito grande, que acaba sendo muito mais próximo, por exemplo. Então acho que essa era a dificuldade que tinha do pra cá. Era essa a diferença, assim, sabe? No episódio de RuPaul dessa semana, a gente recebeu a ligação de alguns legends pra dizerem, na opinião deles e na visão deles, o que é ser legend. Mas nada melhor do que ouvir de ti, nossa pioneira. O que é um legend? Quando eu falo o nome Zyla, já vem alguma coisa na sua cabeça. Sim. Quando eu falo Tanesha, já vem um nome na cabeça. Sim. Quando eu falo... vamos ver, né? Vou falar das minhas irmãs. Né? Quando eu falo Konani, já vem um nome na cabeça. Quando vem Makayla, já vem um nome na cabeça, já vem uma pessoa na cabeça. Então eu acredito que você simplesmente é. Então, se você fala o nome daquela pessoa, você já sabe que ela é. Então, pra mim, isso é ser uma lenda. Você construiu algo que é... Ao mesmo tempo que ele é palpável, ele não é palpável, mas você sabe que existe. Pra mim é isso. Mas assim, pra gente deixar mais nítido ainda, são contribuições que você vai dar pra cena de acordo com o que tá dentro do seu parâmetro. Por exemplo, a gente tem a Zyla, que ela é Legendary Commentator. Então, a contribuição dela é como commentator da cena, MC e tudo mais. Quando a gente chega na Tanesha, ela é Femme Queen Performance. Então, você tem ela contribuindo enquanto Femme Queen Performance nas categorias, nessa construção de categoria. Quando você chega na Makayla, a mesma coisa, uma das primeiras a caminhar. Então, ela tem essa construção em Femme Queen Performance. E assim, a gente vai por vários outros campos. Por exemplo, a gente tem o Flip,
que ele é legendário pelas produções. A Festa AME, para quem não sabe, foi um dos primeiros eventos a produzir balls aqui no estado de São Paulo, com estrutura e com apoio financeiro. Então, se hoje a gente tem, sei lá, uma gama de espaço para conseguir, graças à Festa AME. Então, obrigada, gente! Mas é importante lembrar isso, né? Porque a gente tem uma produção por trás, né? A gente tem uma coisa aqui. Então a gente tá produzindo aqui hoje, a gente tem uma pessoa que tá arrumando as câmeras, a gente tem uma pessoa que tá mexendo nisso, a gente tem vocês que prepararam, porque assim, gente, eu cheguei aqui, um desastre. Eu assim na minha cabeça, ai, gente, é um podcast, tipo assim, simples, assim, eu vou bem assim, underground, bem de boa, uma coisa. Cheguei aqui, é um talk, que é um negócio assim, que elas estavam assim, montadíssimas, eu falei assim, meu Deus, e agora? Subi lá em cima, a Malandra só foi tirando as coisas, só foi botando assim, a Naomi já foi me dando a roupa, só foi vestindo assim, e do nada tô aqui, ó, pronta. Latina de novo, né? Mas é isso. Então, são coisas que, na minha opinião, são palpáveis. Se você precisa todo o tempo afirmar aquilo, é porque você não é. Se as pessoas conseguem, assim, um número grande de pessoas, não só da sua cidade ou só do seu estado, consegue visualizar aquilo, é porque você é. Então não é uma coisa que você força. Pra mim é uma coisa que vai naturalmente. Tanto que quando surgiram as primeiras levas aqui em São Paulo, as pessoas não questionaram. Sim. Porque são nomes inegáveis, né? Sim. Todo mundo conhece, são nomes inegáveis no Brasil todo. E pessoas que não conhecem sabem do trabalho dessas pessoas, né? Exato. Então eu acredito que pra mim seja isso, assim. Se você fala o nome da pessoa e já vem a imagem na cabeça de quem é, em qualquer lugar que você esteja, é isso. Sim. Bom, eu ia perguntar agora o que seria levado em consideração ao escolher uma pessoa, o que leva ela a ser legend. Mas, como tu já respondeu, eu quero fazer a pergunta que há um tempo atrás rodava, pelo menos nos grupos, né, de WhatsApp, da galera da Ballroom, uma mini cartilha, e acho que até em inglês, que falava sobre o tempo necessário que tu precisava de Ballroom para se tornar Star, Statement ou Legend. Acho que Star era de 3 a 5 anos, Statement por ali também, aí Legend de 8 a 10, e Icon, assim, mais de 20 anos de cena. Hoje em dia a gente não tá mais levando isso em consideração, pelo menos aqui não no território nacional, né? Na real, isso ainda é válido. Existem casos que, obviamente, eles não entram dentro disso, porque, por exemplo, algumas pessoas elas contribuem muito para aquilo, né? E a gente não fala de contribuição de dois, a gente fala sobre muita coisa, ou simplesmente uma pessoa que realmente se destaca muito, né? Quando a gente fala nisso, eu penso muito, por exemplo, na Jamaica, que foi um fenômeno quando ela surgiu. A Tasha, quando ela surgiu também, em Commentator, foi assim, fenômenos. E as pessoas logo conheceram elas, não só no estado de São Paulo, mas sim em várias outras regiões. Então a gente tem casos que meio passam por isso. Mas a gente ainda tem isso como parâmetro. Essa carta, se eu não me engano, foi feita por um Milan, um Icon, lá de fora, e a gente pega como base, né, que fala sobre os anos que é para se tornar um star, os anos que é statement, legend, parará, né? Mas aí aqui no Brasil a gente faz meio diferente também, né? Porque, por exemplo, star e statement lá fora, você acaba não anunciando, você não faz. Praticamente, se as pessoas sabem o seu nome na ponta da língua onde você mora, você acaba sendo um star, né? E aí começa a contar mesmo a partir de Legend pra cima, de outras coisas. E tem outros títulos também, que são coisas, por exemplo, Blueprint. Se você constrói uma coisa, sabe? Então são títulos meio que não oficiais. Tem coisas ainda, tem muitas coisas. Blueprint, a Tamaya, ela é Blueprint por causa do Reigns dela ter transformado todo o Reigns de uma geração. A Leiomi também, ela é considerada uma Blueprint porque ela foi a criadora do 360, né? Então, você tem as pessoas que criaram coisas ou que mudaram uma geração, elas são consideradas Blueprint por conta disso, de mudar uma geração, né? E aí isso são também com alguns anos e algumas coisas aí que vai fazer nada também. Então tem várias, tem Hall of Fame, são pessoas que são famosas, enfim, tem muita coisa. Sim, muitas outras coisas, né? Mas a gente ainda leva em consideração, mas a gente observa muito também a construção que essas pessoas estão trazendo para a comunidade, o que ela está trazendo de retorno, né? Principalmente nesse começo, né? Parece que a gente não leva em consideração porque a gente fez
é bem recente, é tudo muito recente, então a gente meio que tá aprendendo também, né? É uma cena recente que vai fazer seus 10 anos ainda, então ele tem muita coisa para aprender e para entender, né? A gente não tem 30, 40, 50 anos, a gente vai fazer 10 anos, né? A gente está aprendendo. E mesmo assim, parece que foi muita coisa, né? Porque Meu realmente Deus, porque foi muita coisa, 10 gente. anos é uma criança, Um gente. aninho de ballroom aqui em São Paulo já deixa a pessoa um pouco mais... Não, 3 meses parece que sagaz. você já viveu uma vida, assim. Você volta 3 3 meses meses. depois, a cena já tá mudada. Sim. É porque a gente fala também sobre localidade, né? Quando a gente fala de São Paulo, a gente fala muito sobre uma grande capital onde tudo e todos acabam fluindo por espaços diferentes ou iguais, e isso acaba atingindo diretamente as comunidades em geral, né? Seja qual ela seja. Também, né? Tem isso também. Ui, essa daqui fui eu que escrevi, tá? Deixando nítido porque a malandra não quer levar, como fala? Não é isso, Não. veja bem. Tá. Nesse último ano, houveram alguns questionamentos de Legendaries e até mesmo de Pioneers, falando sobre essa questão de sentir que a comunidade não aclamam, não respeitam da forma que eles deveriam por serem Legendaries ou por serem Pioneers. Mas, em contrapartida, disseram também que a comunidade tem aclamado muitas pessoas que chegaram ontem, digamos assim, né? Como você, enquanto Pioneer, vê essa dualidade e quais seriam as ferramentas que a gente poderia utilizar para resolver essa situação? Eu acredito que isso são coisas que vão acontecer, né? Acho que brigas geracionais, elas sempre vão acontecer. Não tem muito o que fazer, elas acontecem. E a ideia do roll call realmente, do LSS, do LIPS, é realmente você relembrar essas pessoas, né? Então, agora pode não fazer tanto sentido pra gente, porque a gente tá num período onde todo mundo ainda é jovem, né? Jovem, assim, por mais que, por exemplo, assim, a gente tenha pessoa... São poucas pessoas que têm 30 a mais, por exemplo. Então é uma cena ainda jovem. Mas quando essa cena começar a envelhecer, chegar nos seus 40, 50, 60 anos, vai fazer sentido, porque esse LSS, esse LIPS, vai ser para relembrar o que essas pessoas fizeram. Então, se você pegar os vídeos lá fora, você vai ver as pessoas que estão no microfone, elas falam, essa pessoa, ela é conhecida por ter criado essa categoria surgiu por causa dela, porque ela fez isso, isso, isso. Ou então, essa é uma pessoa que fez referência à categoria Samba no Pé nos anos de 2018. Então, ela é uma legendary por causa da categoria Samba no Pé, que é uma categoria surgida no Brasil. Então, entende? Dá pra gente visualizar, se a gente falar assim, daqui a alguns anos, sabe? Quando a comunidade começar a envelhecer realmente, né? Porque a gente é muito jovem. Quando a gente fala sobre a maior parte da comunidade, a gente tem pessoas de 27 para baixo, 25 para baixo, né? Se a gente fala de Legends agora, a gente tem Legends muito novas ainda também. Então, isso vai acabar acontecendo, porque a cultura ela também vai mudando, as regras da categoria ela também vai mudando, né? Muitas coisas vão mudando. Mas atualmente, né? Vamos falar sobre atualmente, né? Que a pergunta é sobre essa, mas já aproveitando para falar sobre o futuro também, que a gente visualiza melhor. Eu acredito que seja uma coisa normal, porque muitas dessas pessoas, elas estão colhendo frutos agora do que elas fizeram. Então essas pessoas, elas estão trabalhando, agora muitas vezes elas têm famílias, porque elas estão nessa faixa de idade dos seus 26, 27. Então elas estão vivendo romances, ou elas estão trabalhando, elas estão vendo... Exato, elas estão vivendo a vida fora da comunidade, colhendo frutos que a comunidade trouxe também, né? Porque a gente tem esse boom dentro da comunidade que faz essas pessoas crescerem. E aí, então, elas estão colhendo mais frutos agora. E aí, por isso, elas não estão tanto nessas movimentações. Então, elas não estão mais caminhando tanto, elas não estão mais ali presente com a galera naquela época que vai pro bar, vai beber, vai fumar um beck, trocar. Exato, não estão vivendo isso. E essas pessoas que vão chegando agora vão ver essas pessoas mais recentes, que já estão, que tem seus 2 anos de cena. Tem mais energia. Exato, que tá aí, né? Entregue, vivendo, acontecendo. Sim, vai pra minha aula de quarta, aí acaba a aula, vai lá fumar na frente do China. Ai, acabou uma ball, vira à noite. Então tem essas coisinhas, sabe? E aí isso faz a diferença da socialização.
Então, quando você fala sobre socialização, você vai falar de eu vou ligar com quem tá mais próximo de mim agora. Então, é realmente aquela frase, quem não é visto não é lembrado. É mais ou menos isso, né? Então, tipo, se essas pessoas elas estão vivendo mais, elas vão ser cada vez mais vistas como algo intocável muitas vezes. Às vezes por estar colhendo coisas e vivendo outras coisas. E quanto mais presente, mais essas pessoas jovens na cena vão te ver como uma referência. Então, às vezes elas vão ver, por exemplo, alguns pioneers que fizeram na época, são reconhecidos pelo que fizeram, mas que já não estão tão presentes na comunidade por demandas da vida. Não quer dizer que elas não possam voltar, mas que às vezes por algum motivo ela está afastada. Então essas pessoas mais novas, elas não vão conhecer isso. Elas vão conhecer um legado, mas você ouvir e você ver é diferente, né? Então acredito que uma forma de manter isso é com certeza o LSS, o LIPS. Você falar sobre essas pessoas, né? E as pessoas que são lideranças das casas falarem sobre, porque é muito importante a gente pensar nisso. De você repassar essas informações para essas pessoas, para que elas saibam. Tem umas outras pessoas que só dão uma pingadinha, assim. A Bonnie. A Bonnie é uma pessoa que, tipo, tá mais afastada, mas toda vez que eu vejo a Bonnie, ela só faz assim. Eu não sei o que é, me faz... É a Bonnie, você sente. Ela tem um... Gente, pra mim, assim, o momento... É que é isso, tem pessoas que por mais que elas não estejam tão presentes... são figuras marcantes, né? Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que elas são patrimônio ballroom. Algumas pessoas elas são patrimônio ballroom, porque assim, a presença dela tá tão impregnada que por mais que ela esteja afastada, a presença dela tá ali de alguma forma. E quando ela aparece, você já fica meio assim, Só os bochichos, ó, você viu que ela veio? Exatamente. Não, vou caminhar assim, porque ela vai estar lá. Ai, calma aí, vou ali falar com a Bonnie, viu? Bonnie, te amo, tá? Te amo, Bonnie! Mas o melhor foi eu não lembro. Foi uma banda do Vogue for Life que ela foi jurada. Aí teve lá a categoria Hands Performance. Foi lá. Aí beleza. Aí começou a categoria Soft and Cante. E aí foi indo. Ela com aquela cara fechada dela. Ela fica pura. Quando vê, ela pediu o microfone e falou assim: gente, é o seguinte. Vocês não vão conseguir fazer soft porque nem musicalidade pro Hands Performance vocês têm. Todo mundo assim, ó. Pá! Com a boca no chão, assim. Foi assim, ninguém falou nada, ficaram quietos e continuou. Quem vai questionar? Quem vai questionar? Exatamente. Um momento assim, depois daquele dela tudo da Bona Laje falar assim, lutem pra todo mundo. Esse foi o segundo fecho dela. Acho que a gente podia criar inclusive, um compilado de fechos, ou então botar no roll call de vocês, um fecho ballroom junto. Ai, eu já amei. Cadê minha ideia pro caneta? próximo roll call, aguardem. Não. Sim. Eu tenho, assim, até uns 5 pra citar de você mesmo dando. Sim. Mas um é o mais icônico, assim. Que onde eu vou, esse eu acho que ninguém nunca vai esquecer. Votem sem medo. A gente falou disso ontem. Ontem eu ficava de 5 em 5, como dizendo. Votem sem medo. Ai, gente, isso foi babado. Foi. Ficou na mente de todo mundo. Quem viveu, viveu. Então, nos últimos meses, após os últimos títulos serem entregues, a gente teve algumas situações de pessoas com títulos, sejam Stars, Statement, Legends, agindo de forma que não vão de acordo com o peso do status dos seus títulos. Como vocês, enquanto pioneiro, como você principalmente vê essas situações e como faz pra lidar com isso, né? Porque a gente entende que criaram, sim, né, o sistema de penalidades, mas tu acredita que realmente esse sistema tem sido eficaz? Eu acredito que esse sistema ele seja bem recente, na verdade. Né? Então ainda é uma coisa implementada e ele é um guia, né? Ele não é uma coisa, vai fazer assim, ele é um guia, porque cada situação é um caso. Então você tem que estudar esses casos, essas situações, para ver o que é cabível fazer. E só lembrando também que daí isso é pensar mais como uma reabilitação. Então, assim, se a atitude realmente foi muito fora do exorbitante, ou são coisas que já vêm se arrastando há um tempo, desculpa, isso é papel das lideranças sentarem, decidirem como vai ser feito isso, como vai ser resolvido isso.
Acredito que em alguns casos funcione, acredito que em outros casos não funciona, porque a cara de pau é muito maior. Né? Então, assim, casos e casos, como eu disse, não tem muito o que fazer. Mas são pessoas, então a gente está lidando com pessoas. Então vai ter situações que a gente vai olhar e vai falar assim, não resolveu, vai olhar e vai falar assim, resolveu, e é isso e aquilo. Então, aconteceu de novo, vai ter penalidade de novo. Então tem tudo isso, até chegar um momento realmente que assim, não dá mais, e a gatinha vai ser, ó, gatinha, a gente não aguenta mais. Então, assim, tá proibida de todos, a louca. Mas realmente é isso. Essa questão de... São pessoas. Então a gente tá ciente que vão acontecer situações que precisam de intervenção e outras não. Entendendo também que a gente não é polícia, tem coisas que necessitam de intervenção de polícia. E então são coisas mais sérias, né? E não adianta, por exemplo, você querer só tomar uma decisão dentro da comunidade, né? Porque a gente também teve pessoas que faziam situações para que essas penalidades fossem aplicadas para as pessoas também. Então a gente teve isso também. Malanda, viu? Vou te denunciar pra pioneira. Não sabe o que a Malanda me fez ontem. Eu senti assim, uma cisfobia vinda dela. Audacity! Acho que eu não posso opinar nessa. Às vezes eu confesso que às vezes eu pratico. Mas Tá gravado. Tu vai receber penalidade. Eu vou chegar no tele aqui. se me botarem metade da bola, eu vou ficar sem trabalho. Vou fazer igual a Tasha, voltar por demanda. E por falar em trabalho, eu bem vi lá na retrospectiva Ballroom da Pioneira, 190 mil só esse ano. É muita coisa. Sim. Contribuição. Eu contei só os eventos. Eu não Eita. contei coisinhas por fora, assim, só contei os eventos. Eu tava resistente em fazer isso. Aí a Zé falando, você vai fazer? Sim. Precisa. Você precisa fazer? Sim. E aí eu falei, então beleza, então vou fazer. Aí eu fiz tudo o que eu lembrei. Tem coisas que eu não lembrei, gente. Tem coisas que vão ficando na história. Mais de 200k. Sim. Do ano passado pra esse ano, eu era CNPJ MEI, eu tive que transformar pra ME. Amo. Por conta do... O teto! O teto tá baixo. Sim. Eu acredito também que deva ser o primeiro CNPJ oficializado para trabalhos ballroom, né? Que inclusive a ME, ela leva o nome de Vogue for Life, realmente. Olha. Né? É o nome da empresa mesmo. E a equipe ela tá aumentando agora, né? Então a gente agora tem que ter contadora, a gente tem que ter uma outra produtora, que daí entra a Kamikaze, e aí entra a Michin que faz a contabilidade. Então a gente tem a equipe ali, né? Que, né, como a galera falou, como que diziam que a Zion era mesmo antes? Eita. Vamos lá. Que era que monopolizava. Diziam que na época lá, diziam que a Zion monopolizava tudo em São Paulo, né? Tudo era Zion. Não, mas obviamente, porque é isso, né? Tem contatos, Sim, né? São sim. pessoas que já trabalham desde antes, né? Mas usar essa palavra, né, assim, que agora o Vogue for Life ele é monopolizado. O império. Da Avalanche. Aí eu falei, gente, não, assim, as minhas filhas precisam trabalhar também, né? Então a equipe técnica, obviamente, são as minhas filhas. Sim. Mas se você olhar a equipe artística, ela gira. Então, Ela assim, se ativa, se sim. você quer estar ali, é fazer o seu legal. Até porque você precisa ter pessoas de confiança trabalhando contigo, Ah, né? sim. Porque quando a gente fala sobre produções, é isso. Por exemplo, como vocês vão chamar alguém pra vir filmar ou pra botar equipamento aqui, mexer no equipamento de vocês, que vocês não confiam, sabe? Sim. Então é importante a gente começar a entender a comunidade ballroom enquanto produção também, enquanto uma potência pra gerar dinheiro, Sim. entende? Uhum. Tanto que antes de eu entrar na comunidade, eu trabalhava como designer gráfico. E aí, após a minha transição, eu não consegui mais trabalho com isso. E aí foi quando eu me vi obrigada a começar a trabalhar com alguma coisa. Foi quando eu comecei a realmente investir na minha carreira profissional. A Ballroom deu um up muito grande. Uhum. E aí, depois disso, veio o CNPJ 2020, antes da pandemia. Olha. Que, inclusive, eu consegui trabalhar graças ao CNPJ, né, trabalhar de casa. E aí, agora já virou uma coisa maior, já vem crescendo, dá muito mais dor de cabeça, gente. Sim, mas... Mas é bom, né? Ano passado a gente produziu... O Vogue for Life produziu 160 mil. E aí teve que fazer essa modificação do CNPJ. E aí esse ano, assim, as produções, assim, no total, elas chegaram a 300 mil.
Mas Muita de coisa. produções de eventos ballroom, assim, que eu contabilizei, é 190 mil. E são muitas vidas sendo transformadas, né? Porque imagina, você conseguir trabalhar com ballroom, sabe? Não é uma coisa que é tão de fácil acesso, assim, não é todo mundo que tem realmente, né? Não é todo mundo que realmente sabe, né, como acessar esses lugares. Então, Ah, sim. é incrível isso. Então vamos para a próxima pergunta. Até o ano passado, as entregas do títulos elas vinham sendo anuais. Porém, de um tempo pra cá, estamos tendo uma seguradinha na entrega dos títulos. O porquê? Como a cena ela é muito recente, a gente está aprendendo com os processos também. A gente entendeu, inclusive pelo que vocês me trouxeram, de tipo, atitude de pessoas que foram intituladas. Entendemos que foi dados muito cedo pelo tempo que a comunidade ballroom tem fundada no Brasil. Então, devido a isso, a gente decidiu dar uma segurada. A gente tem um grupo dos pioneers que a gente fala sobre essas coisas. E aí é meio que a gente decidiu dar uma segurada, entender um pouco mais, aprender, até mesmo para que essas pessoas tenham a oportunidade de entender o que são esses títulos, porque como são os primeiros, então a gente precisa entender realmente o que são, como são e como vai ser. Então é isso, agora aguardem, fica pra próxima e tá tudo bem. Se você não recebeu ainda, não vai receber, amor. Não esperem a Salem Ball pra receber ano que vem, tá? Vai ter Salem Ball ano que vem? Ó, eu tô querendo. Ai, por favor. Nossa. É a ball favorita da Malandra. Ai, a minha favorita, gente. Salem Ball. Mas não vai ter título. Então eu nem Não, mas pelo menos se tiver Salem já é um cante. Falando também dessa questão de títulos, já houveram situações em que pessoas negaram o recebimento de títulos. Na maior parte das vezes, por não concordarem com o critério dos pioneiros para decidir o peso do status que eles deveriam receber. Como que é pra vocês ver essa situação? E existe algum momento em que vocês param pra repensar? Ou, tipo, é isso mesmo, não quis e pronto, aguarde um outro momento em que você esteja em outro status? Pra mim, isso só prova que a gente estava certo. Simples assim. Porque a frase que eu falei na Ball dos anos 2000, que a Candace fez, que foi essa última leva que a gente fez, né? Foi a última, se não me engano. Eu disse no microfone. Não são pessoas de 18 anos, 19 anos que estão dando esse título. São pessoas que já são mais velhas, que elas já têm experiências e que elas entendem. E elas observam coisas. Então, é entender isso. Não adianta, por exemplo, você chegar assim, ai, Akira, eu admiro o seu trabalho, ai, Akira, você é maravilhosa. E quando eu tomo uma decisão, você não respeitar. Então, pra mim, isso é simplesmente vergonhoso. E só comprova mais ainda a não entrega do título que essa pessoa queria, porque não é ela que tem que querer. Se existem pioneers, os pioneers vão decidir. Se existem icons que só pioneers e icons fazem isso, então os pioneers e icons vão decidir. Se falta alguma coisa, por que não senta lá? Por que você não quer? Por que não vai acontecer isso agora? Não é você que decide. Você tem pessoas que fazem isso. A ballroom é feita de hierarquia. E se existe hierarquia, tem que respeitar, simples assim. Não tem o que fazer. Porque as mesmas pessoas que vão fazer isso, depois vão ficar cobrando título de novo e querer acelerar o processo. E não vai acontecer, porque agora eu tô poucas. Me perguntou de título, eu mando conversar comigo daqui 4, 5 anos. Eita. E é isso também, né? Porque eu acredito que com isso que tu disse, as pessoas que questionam hoje são as pessoas que vão ser questionadas depois, né? Sim. Exatamente. E vão ser as pessoas que vão passar por isso que a gente passa agora e depois vai entender. Por exemplo, né, a Avalanche, ela surgiu em 2017. Então a gente teve uma leva grande de pessoas e depois essas pessoas saíram. Então muitas coisas que aconteciam ali na Avalanche, aquelas pessoas não entendiam por que eu era daquele jeito, por que eu cobrava aquilo, por que eu fazia aquilo. E aí quando elas saíram, hoje em dia elas são mothers, fathers ou princes, enfim, o título que tiver dentro da casa. E hoje elas chegam pra mim e falam, agora eu te entendo porque você cobrava aquilo, porque você fazia aquilo. Então vai ser a mesma coisa, não vai mudar, vai ser a mesma coisa. E eu sei, e uma frase que a Alessandra disse em 2016, ela disse assim, pessoas que são lideranças, pessoas que são pai e mães de casa, elas precisam ser mais velhas do que os seus filhos. Porque elas precisam ter experiência não só de vida, mas de ballroom também, e vivência para passar essas informações.
que é um pouco diferente do processo que a gente está tendo, porque essas pessoas mais velhas vão ser essas jovens de hoje em dia. Então a gente ainda está nesse processo de amadurecer, mas faz muito sentido quando você para pensar sobre essa estrutura. Né, que faz muito sentido realmente, né? Você tem que ter um histórico ballroom, você tem que ter um nome, porque se você é uma pessoa que chegou agora e fundou uma casa, como que você vai pedir coisas para os seus filhos, sabe? Como que você vai solicitar, sei lá, alguma coisa para os seus filhos quando ele precisa ir para algum lugar, enfim, essas coisas. Mas é isso, eu me embolei toda, falei muita coisa. Não, mas Não, foi super. Mas puxando também esse gancho, né? Tu falou sobre essa questão da criação de house. Hoje em dia não existe mais uma grande camada de grande quantidade de houses sendo criadas, mas dentro das lideranças já houve essa conversa para falar sobre requisitos para se criar uma house hoje em dia, porque hoje em dia eu acredito que não existe mais isso de vou criar uma house e pronto. Existe, óbvio, que pessoas que a gente já conhece dentro da Ballroom, que, por exemplo, a Naomi decidiu criar uma house hoje. Não que... Mas enfim, pessoas que a gente já conhece que podem criar casas, e a gente não vai questionar se essa pessoa quiser criar uma casa. Mas pessoas novas que chegam na cena querendo criar, acho que... Né? O número é menor. Sim. O número dessas pessoas doidas é Exato. menor. Sim, porque essas pessoas não sabem a dor de cabeça que é. Não sabem a dor de cabeça que é. Eu, se eu tivesse a opção de escolher, eu seria 007 e Legendary. Aqui, ó. Pra mim só falta o legendário. Ai, eu juro. Mas é porque realmente é uma demanda. Quando você começa a aprofundar realmente nisso, porque uma coisa é você ser superficial. Mas conforme você vai se aprofundando dentro dessa casa, você vai criando laços, você vai vendo coisas que vai acontecendo, você vai vendo demandas, você vai vendo mais coisas, problemas, porque essas pessoas às vezes são novas na cena e elas estão dando problema, né? Então, são demandas. E aí, então, é isso. A gente tem esse entendimento agora, mas eu acredito que não foi uma coisa conversada, foi uma coisa cobrada. Então, a comunidade cobrou isso, porque... pessoas muito jovens fazendo casas. É isso, né? Mas hoje também as 007 tá querendo ver o processo demais, quer escolher demais, já tá demais. Gente, preguiça. E antigamente as double que tinha que implorar pra entrar na casa. Agora tem que ficar... Hoje em dia ser double é chique, não chique. As boas são double. Mas é porque aqui no Brasil a gente tem esse negócio tipo assim, vamos colocar a 007. Imagina, lá fora se você vai fazer um awards, quem vai indicar as coisas são as casas, as 007 que se foda. A não sei se você for uma 007 que tem uma história muito foda. Então, tipo, Tamaya, quando ela foi 007, não tem como questionar, né? Então tem essas coisas, mas assim... Aqui eu acho que a gente também passa muito na cabeça das doubles. As doubles têm que penar um pouquinho, sim. Não falo das que já estão há um tempo, mas falo das que chegam agora, sabe? Porque daí é diferente você ser double, já tem uma construção na ballroom, e é diferente você ser double e chegar agora. Então, a gente tem que meio que não passar tanto a mão e deixar essas pessoas realmente irem atrás e entender realmente o que é isso, sabe? E desejar estar em uma casa, sabe? Era muito legal em 2015, 2016, 2017, assim, quando as pessoas elas tinham desejo de estar em uma casa. Agora não, agora elas podem escolher, então elas fazem pouco caso. E isso é muito chato, porque o que segura a comunidade são as casas. Porque o número de casas é muito maior do que 007. Mas acho que vem também um pouco, desculpa te cortar, né? Mas acho que vem também um pouco nessa questão de identificação, né? Por ter muitas camadas de muitas casas pra tu escolher, acho que é muito de esperar o momento certo pra não entrar numa casa, ficar um mês e sair, assim. Fica de... Mas aí também é entender de tipo assim, gente, com a família de vocês não é perfeito. Sim. Então, uma house não vai ser perfeita. Você vai ter pessoas que você vai bater, pessoas que você não vai se bater. Né? Depende muito disso, né? Por exemplo, vamos falar de mainstream. Você vai se bater com as pessoas que são nacionais, você não vai se bater muito com as pessoas lá de fora, você não vai saber. Às vezes não tem nada a ver, às vezes você vê a estrutura de uma casa aqui no Brasil, lá fora não tem nada a ver, sabe? Eu já vi casas que o lifestyle é tipo ter dinheiro, sabe? E aqui no Brasil não tem isso, a gente não é assim, sabe? Então também é muito de você viver. E o problema é também, obviamente, você já ser anunciada. Não, é fazer aquela famosa socialização. Né? Quando você vai entrar numa mainstream, né? Por exemplo, você não vai entrar de uma vez. Você vai ter um período ali para conhecer a casa, conhecer as lideranças, ter reunião. As lideranças vão ter que dar o aval para depois acontecer isso. Na Avalanche, por mais que a gente já tenha
pessoas que são good mothers, good fathers, etc., tudo passa por mim. Então, por mais que eles tenham essa autonomia, eles me mandam mensagem, olha, a gente tá pensando nessa pessoa. Já aconteceu de eu barrar pessoas de entrar na casa, por exemplo. Então, é muito disso, porque o entrar e sair em um mês significa que você não fez aquele processo de conhecer primeiro, de viver, de estar próximo, de socializar com aquelas pessoas e entender a energia. E esse processo de socialização é incrível, né? A Amanda mesmo, quando ela foi entrar pra Elite, ela ficou 5 meses dentro da house pra depois ser anunciada, né, irmã? Eu ainda voei pra BH ainda, pra ser anunciada lá no último BH Vogue Fever. Foi um ato, assim. Mas é babado, porque você vai sentindo a sincronia. Algumas pessoas você vai bater mais, algumas pessoas você vai bater menos, assim. Mas é também sobre você entender seu propósito ali dentro daquele coletivo e o quanto você pode se potencializar dentro daquela galera ali. Mas a energia da mainstream comparada aqui que é bem diferente mesmo, né? As demandas são bem distintas. É. É porque você tem uma cobrança internacional, né? Também. E aqui que é realmente uma coisa. Hoje a gente entende a ideia de é pra ser divertido. A gente entende isso. Porque For the culture. quando falavam isso, a gente falou assim, não, imagina, que não sei o que lá. Não, agora assim, pelo menos pra mim agora, 30 anos, olhando pra trás, olhando como o circo pega fogo hoje em dia, que a gente sabe que pega fogo. Hoje em dia eu entendo o quão faz sentido falar que é uma coisa mais tranquila, mais divertida. Né? Você tem uma possibilidade maior. Agora, quando você fala de mainstream, você fala sobre regras internacionais. Você fala sobre coisas, sobre a origem. Então não tem como você moldar muito. Você tem que fazer daquele jeito, porque senão vai ser uma apropriação. Não é uma cultura nossa, sabe? E aí é óbvio que fica mais sério, porque você responde a pessoas que são muito mais velhas que vocês. Do que nós, assim, no geral, né? Então, que o assunto já é mais sério por conta disso, já demanda as coisas, sabe? E aguardem que daqui a algumas semanas vai sair também um episódio sobre cena mainstream, com 2 convidados, assim, incríveis, não vou soltar o nome agora, mas vem aí. Depois eu vou descobrir, vocês não. Beijo. A fofoca vai chegar primeiro na Pioneer. Lógico. Agora falando sobre... A gente tá falando muito nessa questão de postura, né? A postura do 007, a postura das lideranças. E aí tem a parte da emoção. Pessoas que têm títulos ou que ocupam lugar de liderança, mas que não têm essa postura. Aí é uma pergunta assim, hipotética, mas nessa possibilidade de cancelar o título de alguém, como é que seria isso, assim? É a gente juntar e tirar o título de todo mundo. Aconteceu em Paris, na Kick Scene. As Pioneers juntaram e decidiram tirar o título negativar o título de todo mundo, de todas as legends, na verdade, porque elas não podem negativar o Todas título. inteiras, da cena inteira, não foi De só- Paris. De Paris especificamente. Acho que foi 2017, 2018, por aí, né? Eu fiquei sabendo por cima, né? Não sei em detalhes, mas eu sei que as Pioneers se juntaram e negativaram negativaram é ótimo, né? Parece cartão de crédito. Serasa, amor, acabou tudo. Seu score tá, ó. Por tempo indeterminado, realmente pelas atitudes dessas pessoas que eram tidas como lendas. Então elas tiraram títulos dali pra baixo, todo mundo. Só não podia mexer nos títulos de Pioneer e nos títulos de Icon, né? Porque tecnicamente você não pode mexer nesses títulos, mas de Legend pra baixo acontece. Então você pode. Se começar a fazer muita merda, eu e o Félix a gente junta tudo, tá? e negativa o cartão de Legend de vocês. Mas é só dando um exemplo dessa pergunta. Já aconteceu. Gente, eu fiquei... Eu não sabia que Paquetê. Aconteceu, sim. Continuando nesse assunto, gente, em maio de 2023, a nossa pioneira Fênix Mandacaru fez um posicionamento no grupo de lideranças que, após questionarem o que seria feito a respeito de uma fala problemática vinda de uma outra figura de Pioneer que tinha ofendido algumas pessoas não binárias da cena. A situação em si a gente não vai citar aqui, mas a gente trouxe alguns trechinhos que eu vou ler agora pra gente. Também entendemos que retirar o título status de uma pessoa não será a solução dessa questão, podendo assim abrir margem para que outros títulos sejam questionados de maneira desonesta por questões pessoais, o que não é o caso. No meu ver, pior que perder um título é perder a admiração e o respeito da comunidade. Não tenho nada contra a pioneira fulana de tal, embora, nesse momento, cortei qualquer aproximação que eu tinha. Meu apontamento é sobre sua postura enquanto uma pioneira. É preciso saber que se posicionar civilizadamente é equivocado achar que o título nos dá direito de falar tudo o que pensamos. E muito pelo contrário, o status nos obriga a ser mais responsáveis com as nossas falas e ações. Falo isso porque aprendi errando.
Continuem denunciando qualquer ofensa, evitem as redes sociais para expor pessoas da comunidade, porque sempre sobra para todos. Tentem resolver as demandas, principalmente quem já tem títulos ou status, e entendam que nem tudo será resolvido imediatamente, ou até mesmo da forma que a gente quer. E aí, com isso, eu acho que vem essa questão, né, de que todos estão suscetíveis a erros. E que tá tudo bem se você não é uma pessoa que tem título, mas tá vendo pessoas que têm títulos agindo de forma errônea, que sim, você pode comunicar, e sim, a gente tem as nossas lideranças, temos os nossos pioneers e a nossa pioneira pra, enfim, interceder pela gente. Assim, a gente vai voltar a falar um pouco sobre o tema do roll call dessa semana, que foi onde a gente perguntou pra alguns legends da cena, para que eles apontassem, hipoteticamente, alguém da cena que eles veem como up and coming legend. Todos sem exceção citaram alguns nomes, então aguardem pra vocês poderem ver. Mas um legend em específico quis fugir, assim, dessa pergunta, mas respondeu pra gente que daria um up and coming icon para os pioneiros Félix Pimenta e Akira. Ó. Será que vem aí? Ó. Ó, gente, não tem cabelo branco ainda. Poxa, mas aí a gente queria saber como que seria esse procedimento, como isso aconteceria. Vocês podem se auto-anunciar ou seria mais pela voz da comunidade? Não sei, gente. Eu me faço essa pergunta também, como vai acontecer. Vai acontecer um dia. Essa também é a minha dúvida de como vai acontecer esse momento, assim. Ainda não tive um momento de chegar e perguntar, por exemplo, para icons fora do Brasil, né? Quem não sabe, as avós me chamam de amiga de icon. Porque vira e mexe eu mando uma conversa de icon lá que eu tenho, várias, assim, mando para elas, respondendo perguntas delas, dúvidas dela. Mas eu realmente não sei dizer isso, sabe? Não sei como daria pra ser feito esse processo. Eu, particularmente, acho muito feio a gente se dar. Isso pra mim eu acho assim, um ego muito grande. Então, eu não teria coragem de fazer isso. Eu imagino. Mas se for pela voz da comunidade também já tá acontecendo, né? Sim. Então, mas é isso, eu não sei como funciona esse processo, assim, é uma coisa que eu tenho que... A gente volta naquela casinha lá, tipo, estamos aprendendo. Então ainda não sei, assim. Eu vejo o Félix muito mais nessa posição ainda do que eu, né, porque eu acompanhava o trabalho do Félix antes mesmo de estar em São Paulo, antes mesmo de ter comunidade ballroom. O Félix já fazia Vogue, e já fazia Ojo, ele já era uma das poucas pessoas consciente do que estava fazendo. Sem falar que ele é frente de movimentos pretos e várias outras movimentações em São Paulo, né? Em outros lugares é referência nacional. Então eu vejo ele muito mais nesse lugar do que eu nesse momento, assim, realmente dando esse passinho para trás, entendendo realmente o meu lugar de momento, sabe? Então, se eu fosse falar assim, se não fosse Pioneer, eu diria que eu sou Legend, e Félix pra mim é Icon por conta disso. Por conta de... Ele é referência da pioneira de vocês, sabe? De outras pioneiras, de outros pioneiros. Dinossauro, né? Então. Tadinho. A antiga. Não, mas entendeu? Um ancestral. Griou. Love you, Félix. Você já falou um pouquinho disso no começo, mas é a fala do quem não é visto não é lembrado. E foi a fala que você deu na Remember My Name. O fechão necessário. Primeiro fecho do roll call que a gente vai fazer. Às vezes eu me pergunto por que eu pego o microfone, mas tudo bem. Mas se não for tu que pega o microfone, quem é que vai pegar, né? Quem vai dar o fecho necessário? Porque assim, muito bom. Eu acho que foi no Twitter, a Tasha trouxe essa temática. Tipo, gatas, o que falta pra vocês caminharem? Tipo, as balls com estrutura, tipo, muitas balls chiques. Esse semestre foi, tipo, fechamento. E ainda assim, não é que as gatas estão em casa, eu não pude ir, porque... Não, as gatas vão pra ball, mas elas não entram pra caminhar. Foi nesse sentido que você falou? Sim. Por favor, né? Tipo, é que na minha cabeça não entra você sair da sua casa, você chegar num lugar e se você tem a possibilidade de caminhar, não caminhar. Por exemplo, eu não consigo caminhar tanto mais por estar em várias produções ou estar... Enfim, eu já estou entendendo que eu estou entrando num local que eu vou estar mais julgando essas pessoas novas vindo, entendendo realmente essa demanda, né, que a gente precisa dessas pessoas, até por exemplos, né, para que essas pessoas envelheçam e entendam como é realmente esse processo. Mas quando eu tenho oportunidade,
eu me organizo e eu caminho. Então, se eu não estou na banca de júri, se eu não estou na produção, eu me organizo e caminho em minimamente uma categoria, porque até mesmo enquanto produtora, eu sei que se eu estiver naquele evento caminhando, provavelmente as pessoas que são daquele evento vão estar no meu evento também. É uma troca. Quando a gente fala for the culture, a gente fala sobre isso mesmo, sobre você ter essa troca realmente e sobre você querer, sabe? É meio que um esporte pra gente, sabe? É um negócio assim que você gosta realmente de fazer e, enfim. Mas, então por isso na minha cabeça não entra, tipo, se você sair da sua casa, chegar no local e não caminhar, sabe? Por mais, sei lá, a desculpa de porque não tem cash prize, a gente caminhava até 2020, não tinha cash prize, não tinha, nem toda ball tem, sabe? Eu sei que, falando de São Paulo, a gente tem muitas balls, a gente tem muitas coisas, mas organizando dá para estar presente, dar suporte, caminhar, e isso vai fazer parte do seu legado também, sabe? Eu gosto muito do exemplo do Edan, que até, sei lá, acho que 2020, 2019, a gente não tinha muitos transmasculinos na cena. Verdade. E o Edan estava em todas as mãos caminhando. Podia não ter pessoas caminhando em Oldway, ele entrava em Oldway. Podia não ter transmasculinos caminhando tanto como tem atualmente, mas ele estava lá, sabe? Sim. Isso falando sobre São Paulo, então ele estava lá. Sabe? Isso também é por demanda, sabe? Coisas vão surgir por demanda. Se as pessoas não binárias, elas exigiram categorias para elas, se elas exigiram NB performance, e teve, então beleza, agora tem que manter essa categoria. Se essa categoria começar a esvaziar, essa categoria vai deixar de ter, sabe? Então é importante. Eu fui para Salvador e lá teve Transmasc Realness e teve Transmasc Vogue Femme. Transmasc Realness acho que entrou uns 6, né? Caminharam, do 6, um levou o chop, os outros continuou. E aí, nesse Transmasc Vogue Performance, entrou um, ele não dançava, mas acredito eu que ele entendia a importância de ter alguém lá, para que essa categoria continuasse, ou que, enfim, mostrasse que tem interesse. Então, faz a diferença você mostrar que é exato, você estar presente faz a diferença, sabe? Você é legend, você é pioneer, tente se fazer presente, porque as pessoas sentem que estão no caminho certo quando nós estamos ali presente, no seu evento, no seu bate-papo, na sua formação. E você aí, pessoa nova da comunidade Ballroom, vão valorizar também essas pessoas, fazer essas pessoas quererem estar com vocês também nos eventos, nas coisas. Então é uma troca mútua. Quando a gente fala for the culture, a gente fala sobre uma troca mútua. É isso. E aí, agora pra finalizar esse episódio, a gente já falou sobre os títulos, sobre os legends, sobre o legado. Pra você, enquanto Akira, complete essa frase. Para mim, o conceito de liderança é... Eu. E é isso. Beijo. Beijo, gente. Obrigada por assistirem, por ouvirem. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso, gente. O Rei Macis, ele é um projeto independente, um cante de Mapoa, daqui de São Paulo pra Ballroom Brasil inteira. E eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito, muito, muito obrigada. É uma honra te ter aqui como a primeira convidada, né, dessa primeira temporada. Abrimos... Como a primeira convidada, abrimos com chave de ouro, assim, a gente ficou muito feliz que deu certo. A gente espera que a gente tenha respondido e tirado muito das dúvidas da comunidade sobre essas questões de títulos, de LED, de take your time ou vamos fazer acontecer. E é isso, gente. Não esqueçam de acompanhar o episódio dessa semana de Roll Call, que tá maravilhoso. Ele vai ser dividido em parte 1 e parte 2. Mas assim, muita informação direto da fonte dos Legends pra vocês.